Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Geometria Analítica e Álgebra Linear. Essa é a aula número 5. Se você não viu as anteriores, é importante que você acompanhe também, tá bom? Vamos ver então o tema da nossa aula de hoje. Essa é a nossa aula número 5 de Geometria Analítica e Álgebra Linear. Então, vamos trazer aqui o tema da aula. Então, o tema é a respeito sobre as normas, né? Você sabe o que é norma de um vetor? Então, vamos descobrir juntos o que é a norma de um vetor. Então, aqui vocês estão observando, né? Um segmento, né? Aqui que seria a representação desse vetor. E aqui nós temos, né? Como achar a norma, né? Desse vetor por meio de uma fórmula que seria aí o x ao quadrado mais o y ao quadrado. É possível demonstrar como chegar nessa fórmula por meio do Bhaskara, né? Porque aqui a gente tem a representação geométrica. Pessoal, aqui a gente tem a representação geométrica, então é possível desenvolver a fórmula, né? Pensando aqui no triângulo retângulo, e a gente chega nessa fórmula que seria a soma dos quadrados aqui das coordenadas, né? Mas agora o que nos interessa é fazer um exemplo na prática. Vamos ver então juntos como calcular a norma de um determinado vetor? Vejamos então o exemplo a seguir. Temos então aqui o nosso exemplo. Diz assim, né? Vamos obter a norma do vetor V, que contempla os pontos 2 e menos 5 e 3 e menos 7. Então, aqui, primeira coisa, né? Para a gente começar, quando eu tenho um vetor A e B, na hora de fazer aqui, né, a subtração, eu sempre considero o segundo menos o primeiro, né? B menos A. Na hora de considerar aqui para poder estabelecer a subtração entre os dois pontos, sempre, se for vetor A e B, eu faço B menos A. Se for vetor B e A, eu faria A menos B. Então, aqui fazendo a subtração das nossas coordenadas, né, nós chegamos aqui aos valores, vamos ver a seguir no nosso slide. Perdão, passou direto. Então, aqui nós temos menos 3, menos 2, né, vai ficar menos 5, e o menos 7, menos o menos 5 vai ficar mais 5, menos 7 com mais 5 dá o menos 2. Então, aqui eu estou representando o meu vetor a partir dos dois pontos. Então, sempre que eu for representar o meu vetor a partir de dois pontos, trabalhando aí no R2, né, no plano cartesiano, a gente consegue aqui a construção do vetor a partir da subtração dos dois pontos fornecidos, que são os extremos desse vetor, conforme nós vimos anteriormente na representação gráfica. Agora vamos ver, né, como calcular a norma. Então, a norma será da seguinte forma. Então, aqui a fórmula para calcular a norma do vetor, na verdade, aqui quando eu quero a norma, né, do vetor, na realidade, quando eu penso no R2, na representação geométrica, eu estou calculando o seu comprimento. E aí aqui eu coloco então um módulo, né, de menos 5 e 2, que foi o vetor, que foi estabelecido a partir dos extremos, né, os pontos A e B. E aqui a gente tem o quê? A fórmula para calcular, que a gente acabou de ver no slide anterior, que seria o x ao quadrado mais o y ao quadrado, certo? Vamos ver então como que vai ficar agora o processo de substituição. Então, a seguir nós temos aqui, vocês observam agora, né? O processo aqui já todo substituído, então a gente tem a fórmula que seria o x ao quadrado e o y ao quadrado, né? Pensando aqui no R2, nosso vetor. Ele está no plano cartesiano, menos 5 ao quadrado, 25. O segundo aqui, o y, seria o menos 2, então menos 2 ao quadrado, 4. Ficou 25 mais 4, 29. Raiz de 29 representa a norma desse vetor que está no R2. Então, aqui nós vimos como fazer o cálculo da norma de um vetor no R2. Se você tem os dois pontos, primeiro você estabelece qual que é o vetor, né? Fazendo a diferença. A diferença sempre você tem que ver qual que é o sentido. Aqui a gente está considerando vetor A e B, então a gente fez o B menos o A, tá?
Se fosse ao contrário, o vetor BA, a gente faria o A menos o B. Tendo estabelecido aqui como ficou o nosso vetor, no R2, a gente tem a norma desse vetor, que seria aqui o seu comprimento, e aí você tem a fórmula, que seria sempre x ao quadrado mais y ao quadrado, calcula a raiz, né, dessa soma dos dois valores ao quadrado. Como aqui não vai dar uma raiz exata, a gente pode deixar a representação na forma de raiz sem nenhum problema. E está representado aí o comprimento do nosso vetor V, ok? Então, aguardo vocês na aula número 6. Vamos trazer também mais um tema bastante importante. Forte abraço a todos e até a próxima.